eu sou cristão porque aceitei Jesus na igreja, aceitei Jesus. Eu disse mesmo, todo mundo ouviu. Eu aceito Jesus como meu Senhor Salvador. Pedro disse, mestre, nunca vou te negar. Mestre, eu te traí. Nunca aceito morrer por ti. Quando olhou Jesus estava inflamado, Pedro disse, se ele que multiplicava os pães, ele que andou nas águas quilômetros de distância a pé mais do que eu só dei 3 passos, ele que me puxou quando estava afundado, mas ele que lhe fizeram isso, e eu vou me fazer como? O medo que ele tomou quando deixou de olhar o Cristo, como Deus tinha lhe revelado Cristo, que era o Salvador, como andava sobre o mar, quando ele tinha os olhos fixos no Cristo, conseguiu marcar os passos sobre as águas. Mas quando o vento veio um pouco, olhou de lado e começou a afundar. É o mesmo que acontece de novo quando Jesus estava sendo batido. Jesus era sepulturado. Pedro olhou e esqueceu que Jesus andou sobre as águas. Esqueceu que Jesus multiplicou os pães. Esqueceu que Jesus ressuscitou morto. Esqueceu que Jesus ressuscitou mortos, aliás. Esqueceu que Jesus multiplicou os peixes. Esqueceu que Jesus expulsou legiões de demônios no corpo de alguém. Esqueceu que Jesus tinha falado, vai, vão curar, vão libertar. Por quê? O mestre está a lhe bater assim. Eu também vou me bater assim. Não. Vou preservar o meu corpo. Por quê? Quando Jesus lhe disse, afasta de mim, Satanás, você ainda está focando nas coisas que o mundo oferece. Pedro não tinha entendido que aquilo mostrava que as minhas unhas valem mais do que eu abrir passagens da Bíblia para procurar de si versículos. As minhas unhas, como estão compridas, vão criar dificuldade, não vai dar jeito para passar folha a folha, página a página. Então eu tenho que aplicar a unha, mesmo sabendo que vai criar dificuldade. Vou ouvir quando vão começar a ler. E amanhã vai ser enganado. Tudo isso. Quantos viram milagres, prodígios, confirmaram que não, Deus nunca vai te abandonar. Quando não tinha emprego, quando conseguiu emprego, esqueceram. O prazer. Não, porque eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro, para construir uma boa casa, para começar a dormir na cama de mais conforto que existe no mundo. Esqueceu que a salvação é mais do que o conforto que ele vai procurar na cama. Porque quando a morte vem, até os mais ricos que ele já morreram, deixaram tudo. Vê. Pedro cuidar do corpo dele, porque senão ele inflama como Jesus estava se inflamando. Pedro disse, não, eu não quero fazer, só gosto do meu corpo. E Jesus disse a ele, a todos, aquele que quiser cuidar do corpo dele, vai perder a sua vida para sempre. Aquele que quiser guardar a sua vida, vai proteger a sua vida, conservar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas aquele que entregar a sua vida comigo, esse viverá. Pedro esqueceu essas palavras todas. Mas quando saiu de lá, foi chorando, se arrependendo, começou a imaginar de tudo que Jesus disse. Começou a buscar, essa porrada toda, ele avisou que tinha que passar nisso. Ele disse que ia chegar o momento. Ele disse que daqui a essa noite você vai me negar, porque tem que ser assim. Pedro se arrependeu. Quantos hoje, mesmo pecando, depois de notando que falhou com Deus, já não há senso de arrependimento dentro dele. Já não pensa em se arrepender, porque vê que o pecado é mais grande do que a misericórdia de Deus. Não quer largar a ganância que ele consegue. A ganância que ele tem, porque a ganância lhe traz muito dinheiro, porque vê que a ganância é mais do que a misericórdia de Deus para perdoar todas as suas falhas. Pedro entendeu que não. Esse homem está a fazer isso porque disse que ele tem que ir preparar o lugar para mim. Ele está aceitando morrer por mim para cumprir as escrituras, porque onde ele vai nós também vamos. Nós vimos por cá. Pastor, desculpa. Começou a chorar. Chorou. E por isso que ele se arrependeu, voltou no meio dos outros.
Quantos amigos hoje discutiu com um outro, guardou rancor, não consegue voltar mais nele porque o rancor tem mais amor no rancor do que amor no amigo? Quantas mulheres não conseguem falar com o marido depois de houver trocas de palavras em casa? Porque o rancor e a raiva, a ira no coração, fala mais de alto do que o amor que ele tem em um ao outro. O marido também é a mesma coisa. Quantos pais não conseguem se falar com o filho porque a raiva, o ódio que ele sente por filho é maior do que o amor que ele tem por filho? Mas ele fala que eu amo meu filho, sem saber que ama mais o ódio do que o filho. Quantos é que já não se falam como colegas? Porque os dois amam ódio, amam rancor, mais do que amor que eles podem ter um ao outro, como Jesus Cristo nos manda amar uns aos outros. Mas Pedro entendeu. Se eu dar as costas nele, então eu nunca lhe amei. Eu falhei, fugi à porrada, tive medo, pequei contra ele. Mas eu sei que se aquela mulher que adulterou não aceitou matar, então a mim também vai me entender. Tenho que voltar lá. É melhor que Jesus me fale mesmo, vai, você me abandonou, não merece mais caminhar comigo. Pedro voltou. Jesus, quando apareceu neles, no meio deles, dos 11, menos o Judas, Jesus apontou Pedro para cumprir a promessa dele dar a chave, mas antes dele fazer a igreja. Primeiro, Pedro, tu me amas? Mestre, eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Mestre, eu te amo. Jesus não estava a ver a resposta que ele queria nas 2 vezes que perguntou a Pedro. Por quê? Muitos dizem, não, porque Pedro negou 3 vezes, Jesus também tem que perguntar 3 vezes. Não tem nada a ver com isso. Porque Jesus não tem que morrer 50 vezes para nós sermos salvos. Só morreu uma vez e ressuscitou uma vez. Morremos com ele, ressuscitamos com ele. Então, com isso, o que é que o profeta está a dizer? Eu estou aqui a dizer que Jesus, quando pergunta 3 vezes, ele viu Pedro responder, mestre, eu te amo. Como respondeu a ele quando Jesus lhe disse, Pedro, ainda essa noite você vai me negar. Mestre, eu sei que morrer por ti, eu não vou te abandonar, mas eu estou contigo. As 2 vezes não há diferença como aquela vez. Quando disse que não quer lhe deixar. Mas quando prenderam Jesus, fugiu e negou Jesus. Vamos entender. Pedro negou Jesus. Jesus perguntou a 3ª vez, Pedro, tu me amas? Meu irmão, se entendesse o que o Espírito Santo está a falar aqui, que ele, quando Pedro respondeu a 3ª vez, saiu como Davi quando se arrependeu depois de adulterar contra a Betseba, mãe de Salomão. Senhor, não resiste a um coração quebrantado e arrependido, um coração humilde. Pedro, a 3ª vez, sentiu dor. Mestre não está acreditando mais em mim. Com que diz, mestre já não tem confiança em mim porque lhe neguei 3 vezes. Porque lhe neguei, eu disse que ia morrer por mim, mas eu aceitei. Mas eu voltei porque eu me arrependi. Mestre, eu te amo. Essa é a palavra que meu irmão e minha irmã, que Jesus te pergunta hoje. Fulano, já não é Pedro, se põe na posição de Pedro. Tu me aceitas como teu Senhor Salvador? Ele não quer que você vai responder isso no meio das pessoas, na igreja, confessar. Confessar é você sozinho confessar teus pecados com Deus. Confessar que tu lhe amas é problema de você sozinho. Agora ele pergunta nessa noite, me aceitas como teu Senhor e Salvador? Me aceitas como teu Senhor e Salvador? Entenda. Pedro, quando respondeu assim, mestre, eu te amo, com aquele coração humilde, manso, arrependido, humilde na totalidade, meu irmão, essa aí é que se diz que abriu o coração para Cristo entrar. Porque Cristo sonda os corações. Deus sonda os corações. Aí é onde o Pedro confessou a sua fé na verdade, que hoje, mestre, estou a te aceitar, que um dia aceito morrer por ti e já não vou voltar atrás.
Se ainda não confessaste isso a Cristo, faça isso. Dobra o joelho. Pode ficar de pé. Pode ficar deitado. Mas, no fundo do teu coração, Senhor Jesus, se nunca te aceitei antes, por favor, eu quero ter a vida. Isso tu és a vida. Eu te aceito como meu Senhor Salvador. Eu sou um povo humilde, por favor. Porque Ele não resiste a um espírito pobre, humilde. Os humildes de espírito. Os corações quebrantados. Corações arrependidos. Pedro naquele momento tinha um coração arrependido. Porque um coração arrependido é um coração que está decidido a não voltar a praticar aquela mesma coisa. Mudou de direção. Um coração que fala, não, agora vou nesse caminho que não tem regresso. Nesse caminho que vai me dar a vida. E o próprio Cristo. Então Pedro, quando aceitou aquilo, Jesus disse, em ti fará a minha igreja. E aí entendemos que Pedro recebeu o Espírito Santo e o Pedro recebeu a chave. Ou como assim? Qual é a chave? Vou te simplificar. O que a Bíblia diz no livro de Atos quando Safira e Ananias enganaram ao Pedro quando venderam os terrenos, não sei o quê. Safira e Ananias mentiram. Pedro disse que não é a mim que enganaste, mas enganaste ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, se enganou Deus, você morrerá. Na hora morrerá. A esposa também na hora morrer. Então, não recebeu o poder de dar a vida, tirar a vida. Isso é para todos nós. Quando lhe aceitamos em verdade, vais falar a uma mulher que não faz filho, agora em diante você já tem filho. Vai vir testemunhar. Vais falar a alguém que está doente, na hora está. Vai falar a alguém que está mal e cegos vão ver. Veneno vais beber, não vai te fazer nada. Porque o Cristo já está a habitar a ti quando você se humilha, abre o coração. Porque o Pedro entendeu que Cristo naquele dia entrou no coração dele. Cristo começou a habitar nele, tornou um com Cristo como Cristo é um com o Pai. Naquele dia, Cristo deixou de estar ao lado, passou por dentro. É a mesma coisa. Se confessar desse jeito que eu estou a dizer que Pedro confessou, meu irmão, minha irmã, Cristo vai sair de lado, agora vai habitar em ti, vai se tornar um com Ele, como Ele é um com o Pai. Glória a Deus. E assim, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Até aqui, Deus nos abençoe. Essa é a lição que o Pedro nos revela, nos mostra até o ponto de receber Ele. Se esses são os passos que nós passamos, fizemos as mesmas coisas e vimos onde estamos a falhar como Pedro falhava, então vamos tirar isso de nós e abrir o coração para que as coisas mudam e as promessas se cumpram nas nossas vidas. Deus nos abençoe em nome de Jesus.